Nós estamos dando sequência à série de programas Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e o meu colega Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande filósofo, do grande pensador indiano Jiddu Krishnamurti. Hoje nós vamos falar sobre um tema que o Krishnamurti aborda com frequência, que é a questão do sofrimento. E esse é um tema importante, penso eu, porque o sofrimento é algo muito presente na humanidade. O ser humano sofre em todos os cantos desse planeta e cabe a nós questionar o sofrimento, a sua natureza e até perguntar se é possível viver sem sofrimento. O que você acha sobre isso, Eduardo? Realmente, Marcos, o Buda, que foi um dos grandes líderes religiosos de todos os tempos, né? Ele, nas suas 4 nobres verdades, começava dizendo que a vida é sofrimento, né? Quer dizer, o fato é que todas as pessoas que vivem nessa terra, né, sofrem quando nascem, sofrem durante a vida e sofrem com a morte também, né? Então, esse sofrimento é uma realidade, praticamente, que todas as pessoas que estão vivas experimentam. A questão é essa: será possível você minimizar esse sofrimento? Será possível se libertar do sofrimento, como propunha o Buda? O Buda, inclusive, ele estabeleceu um caminho, né, para se libertar do sofrimento. Então, o que nós queremos discutir hoje é isso. Será que o sofrimento é algo que nós temos que conviver até o final da vida? Será que é possível nós vivermos de uma forma que minimize ou até elimine esse sofrimento? Pois é. Krishnamurti chega a dizer que quando se compreende o sofrimento, sem se fugir dele e sem alimentá-lo, é possível viver livre do sofrimento. Mas ele logo faz uma distinção entre o sofrimento físico e o sofrimento psicológico. O sofrimento físico, quando você está com uma dor, né, seja uma dor de dente, uma dor de cabeça, você tem que procurar um médico, você tem que tomar um remédio, fazer alguma coisa para, se não eliminar, pelo menos atenuar a dor física. E em relação a essa, as atitudes são atitudes práticas, né? Agora, o sofrimento que realmente aflige a humanidade, o que faz com que o ser humano sofra profundamente, na verdade é o sofrimento psicológico. E eu acho que é esse que demanda um aprofundamento da nossa parte, uma tentativa de compreender quais são as raízes do sofrimento. É exato. O sofrimento, a dor física, né, é praticamente inevitável. Em algum momento, todos nós ficamos doentes. E as doenças que são inevitáveis, alguns têm mais, outros menos, mas não se pode viver sem nenhum tipo de dor, né? Inclusive, eu acho que a dor até é um exercício, né? Nós aprendemos com a dor a evitar determinadas atitudes que não são adequadas. Se uma criança bota a mão e se queima no fogo, ela não vai mais botar a mão no fogo, senão ela vai se queimar de novo. Também um dedinho na tomada, a mesma coisa, ela leva um choque e ela não vai repetir essa atitude. Então, a dor tem um fator, vamos dizer assim, educativo também, né? E do ponto de vista da medicina, a dor é um alarme, é o sinal que o corpo dá para dizer, tem problema, para você ir lá. Se a gente não sentisse dor, a gente estaria se batendo aí nas coisas, estaria se mordendo na hora de comer. Quer dizer, a dor tem uma função de alerta, né, de alarme daquilo que preserva o corpo físico. Se você come demais, por exemplo, pode ter uma dor de barriga, pode ter um mal-estar, uma gastrite, enfim, tem uma série de alertas, como você falou, que o corpo está continuamente nos oferecendo para que a gente possa nos conduzir a adotar hábitos e procedimentos durante a nossa vida que sejam mais saudáveis e mais de acordo com a nossa natureza. Mas, como você dizia, o sofrimento maior é o sofrimento psicológico. Inclusive, a própria antecipação da dor já é um sofrimento. Se você imagina que você vai
se você vai sofrer numa dada condição. Um caso bem típico, né? Você marcou uma consulta ao dentista, tem que fazer uma obturação. Você começa a sofrer antes, antecipando a dor que você vai ter. E esse é um caso muito simples, todo mundo já deve ter experimentado alguma vez. Lembrando, né? daquele barulhinho daquela maquininha, né? Aquela maquininha, então você já estava sofrendo antes, né? Você vai entrando na sala do dentista, você vai sentindo aquele pavor, então você sofre por antecipação. E isso ocorre muitas vezes. Então, será que é possível nós deixarmos de sofrer por antecipação? Que é uma coisa que parece até banal, né? Mas existem outros sofrimentos que são muito mais complexos, né? Que são derivados de mecanismos psicológicos, que são mais difíceis de serem entendidos e superados também. Interessante isso que você coloca, que é uma tendência natural em se querer evitar a dor. A gente foge da dor, né? A gente busca o prazer e foge da dor. Mas é interessante observar que, é lógico que a dor física a gente deve evitar, obviamente, cuidando da saúde. Mas a dor psicológica, ela vai estar relacionada, em geral, ao nosso querer, ao desejo que nós temos de que as coisas fossem diferentes do que elas são. Por exemplo, vamos supor que eu perdi uma pessoa querida que venha a ter falecido, por exemplo. Então eu sinto uma dor profunda por não poder conviver mais com aquela pessoa, por não encontrá-la, por não ter outros momentos com ela, aquele meu desejo de continuidade. E a minha dor é maior quando eu não aceito essa realidade. Exatamente. Existe uma diferença entre as coisas como elas são e como nós gostaríamos que elas fossem, né? Então, nós sempre temos a tendência de desejar um mundo que nem sempre é possível de existir ou de se realizar. Então nós sofremos porque nós temos uma expectativa, né? Um desejo de uma determinada condição que não é a nossa realidade, ou seja, nós não aceitamos a realidade como ela é, a nossa vida como ela é. E isso, lógico, gera dor, gera sofrimento. E tem muito a ver também essa questão do sofrimento com a nossa autoimagem, né? Por exemplo, a minha esposa me deixou, então eu me sinto diminuído, a minha autoimagem fica arranhada, fica ferida, inconscientemente eu penso o que está faltando em mim, que ela não me quer. Tudo isso, todo esse jogo de autoimagem que a gente faz permanentemente tem a ver com o nosso sofrimento também. Exatamente. Nós construímos uma imagem de como nós gostaríamos de aparecer para os outros, como que nós gostaríamos que eles nos observassem, nos percebessem, né? E, lógico, então nós acabamos representando, tentando mostrar uma faceta que não é a nossa verdadeira natureza. Então, isso acaba surgindo um conflito. Eventualmente, a gente não consegue estar representando o tempo todo e as pessoas também têm uma inteligência e percebem quando nós estamos representando. Então, essa dicotomia, essa diferença entre a nossa natureza verdadeira e essa máscara que nós colocamos na nossa frente, tentando parecer de forma diferente do que nós somos, gera certamente um sofrimento. Porque nunca a gente vai conseguir vender uma imagem para todas as pessoas à nossa volta. Você não consegue enganar todos, certamente, né, todo o tempo. Então, essa máscara acaba caindo e você se expõe e é desmascarado, que é muito desagradável ser desmascarado, né? Ninguém gosta de ser desmascarado. Isso gera sofrimento. O Krishnamurti coloca também com relativa frequência que muito do nosso sofrimento é autopiedade. Nós nos imaginamos abandonados ou nos imaginamos traídos, mesmo que tenhamos sido abandonados ou traídos. Se a gente aceita o fato com naturalidade, não há sofrimento. Agora, quando a gente tem pena de si mesmo, quando a gente fica com aquela atitude mental, coitado de mim, como ela foi ingrata, como aquela pessoa pode ter feito isso, aquele sentimento de ter sido injustiçado, né? Então, essa autopiedade tem a ver com muito do nosso sofrimento. Se a gente for capaz de perceber o nosso pensamento se imaginando
largado, ou em último lugar, ou não considerado, né? Tudo são expressões do nosso chamado eu, né? Que é um feixe de imagens que nós temos de nós mesmos, que toda vez que essa imagem não corresponde àquilo que a gente acha que deveria ser certo, a gente então se sente traído, abandonado, injustiçado. E muitas vezes nós alimentamos o nosso sofrimento com essas imagens mentais, com essa ideia de coitado de mim, puxa, como eu fui injustiçado. Quer dizer, se a gente puder perceber isso e parar pela própria compreensão de que isso aí só leva a mais sofrimento, será que a coisa já não pode haver uma libertação em relação a ela? Porque na realidade todo esse problema é derivado de uma vida autocentrada, ou seja, uma vida em que você está sempre se colocando como a única coisa importante no mundo. Quer dizer, nós temos a tendência a achar que os nossos desejos, né, as nossas ambições, enfim, tudo aquilo que está dentro do campo da nossa vontade é o que é importante. É lógico que o mundo, a vida segue de uma forma que nós não podemos controlar. E nós acabamos, então, trombando com uma série de situações negativas que nos trazem desconforto, que nos trazem sofrimento, e nós não aceitamos essa realidade. E aí surge aquela ideia, por que aconteceu comigo? Uma pessoa, por exemplo, perde um parente, e ela, pode ser uma esposa, um pai, um filho, né? E não aceita essa perda. Por que aconteceu comigo? A pessoa era tão jovem, por que morreu agora? Ou a pessoa era tão boa, por que Deus foi escolher ela e não outro? Então, esse inconformismo, a não aceitação da realidade como ela é a principal fonte de sofrimento. A pessoa achar que ela foi injustiçada, como você estava dizendo, achar que alguma coisa não ocorreu dentro de um critério de justiça. Agora, quem somos nós para julgarmos o que é justo e o que é injusto, né? A nossa visão, que é sempre uma visão parcial, uma visão limitada, como é que ela poderia ser capaz de determinar o que é certo e errado, o que é justo e injusto do ponto de vista global? Pois é. Essa questão do sofrimento, ela tem muitos aspectos, né? Esse que nós estamos enfocando agora tem muito a ver com a questão psicológica em relação ao sofrimento, que eu acho até que nós precisamos aprofundar um pouco mais nele. Mas existe o sofrimento no mundo da miséria, da falta de condições mínimas de sobrevivência, né, da pobreza, da falta de assistência médica, o próprio sofrimento gerado pela violência, né, pelos crimes, tem os homens-bomba que estão tão em voga hoje em dia, né, por questões políticas. Pessoas se oferecem como homens suicidas para matar outras pessoas. Então o sofrimento existe em larga escala na humanidade. A que a gente poderia atribuir esse sofrimento? Será que seria o egoísmo? Será que seria o egocentrismo? Acho que essa postura, né, egoísta, autocentrada, certamente é a maior responsável. Agora, você falou do sofrimento derivado da miséria. É lógico que uma pessoa que está passando severas privações, ela vai necessariamente sofrer. Mas a pobreza não induz necessariamente um estado de sofrimento, né? Aliás, eu até diria, pela minha observação, que existem mais pessoas ricas sofrendo do que pessoas pobres. Eu tive algumas experiências interessantes. Uma vez eu estava na Índia, inclusive lá na sede da Sociedade Teosófica em Adyar, e houve uma tempestade fortíssima, um furacão que acabou desalojando muita gente, houve inundações, e ao lado da sede havia uma região muito pobre, que era praticamente uma favela. Então as águas inundaram a região, e os moradores perderam praticamente todos os seus pertences, as casas foram inundadas, as panelas saíram boiando. E então, rapidamente, como era uma época de férias, alojaram as pessoas em algumas escolas ali da região e mobilizou-se então o pessoal lá da Sociedade Teosófica, da Ordem Teosófica de Serviço, para dar um apoio a todo esse pessoal desabrigado que estava sem nada, né? Já tinham
pouquíssimo e tinham perdido praticamente tudo que eles tinham, né? E aí eu fui nessa força-tarefa lá, para levar aqueles panelões com comida para servir para o pessoal. E na hora que nós chegamos lá, o pessoal todo que estava desabrigado, tinha perdido tudo, nos receberam uma tremenda festa, né? Um sorriso nos lábios. Isso foi assim, uma experiência muito interessante. Então nós estávamos lá alimentando aquelas pessoas e eu não via sofrimento neles, eles estavam super alegres, inclusive agradecidos pelo fato de estarem recebendo o alimento. Então já tinham pouquíssimo, perderam praticamente tudo que tinham, mas não perderam a alegria de viver. Eles continuavam com um sorriso nos lábios. Então eu fiquei assim, isso foi uma lição de vida para mim, porque eu vi que é possível você com muito pouco, ainda assim, ser feliz, manter uma postura alegre, positiva diante da vida. E ao contrário, as pessoas que têm muito, gastam uma energia enorme para manter o que têm. E aí, isso gera muito sofrimento, que basta perder um pouquinho, ou o próprio medo de perder já gera o sofrimento. Então, eu acho que não existe uma conexão direta, né, entre posse, entre situação social, riqueza e o sofrimento. Porque o sofrimento é basicamente uma função psicológica. Até quando a pessoa tem uma dor, ela pode se abstrair dessa dor até e não entrar num processo de sofrimento profundo. A dor existe, mas ela não se torna um objeto de foco. Se você está sofrendo uma doença, por exemplo, está continuamente pensando nela, puxa, como está doendo, como é desagradável, como está ruim aqui, eu queria ficar bom, eu queria fazer outras coisas, aí você vai sofrer muito mais, vai doer muito mais. E você pode se abstrair, pode até pensar em outra coisa e colocar a sua consciência num outro nível. Isso aí vai certamente diminuir o sofrimento. Pois é, quando eu coloquei que o egoísmo pode ser fonte de sofrimento, no sentido prático e material, a gente vê que a humanidade ela tem desenvolvimento tecnológico para acabar com a fome no mundo. Mas, em razão do próprio egoísmo inerente à natureza humana, as pessoas só cuidam de si mesmas. E os países são voltados para si mesmos, o nível de cooperação e de colaboração entre as nações não é tão grande, há mais competição do que cooperação e colaboração. Enfim, se a natureza humana, se nós formos menos egoístas, há a possibilidade de diminuir essas disparidades que geram sofrimento em decorrência de condições de vida precárias, né? Então, o egoísmo, ele nesse sentido é fonte de sofrimento, porque os efeitos da ação egoísta são efeitos não compartilhadores, vamos dizer assim, não cooperativos. Mas você nota que quem sofre mais é o próprio egoísta, e não quem é o que recebe, né, os efeitos do egoísmo, né? Lógico que o egoísmo afeta todas as pessoas à sua volta, mas aquele que é egoísta, ele sofre muito mais, porque ele acaba vivendo separado, ele não consegue levar uma vida em harmonia, ele se fecha. E no momento que ele se fecha, ele acaba vivendo uma vida sem sentido, uma vida enclausurada, uma vida sem beleza, porque a vida é relacionamento. Você está se fechando dentro de quatro paredes, né, dentro de uma redoma, você acaba não vivendo. Agora eu te pergunto, Eduardo, você acha que é possível viver sem sofrimento? Sem sofrimento psicológico? Sim. Porque o sofrimento, a dor, o sofrimento físico, eu acho que quando vem, de alguma forma vai sempre vir e você vai ter que superar, né? Tratar dela. Mas você pode até, assim, diminuir muito o sofrimento que é sensível, mas o sofrimento psicológico, o sofrimento realmente derivado, como nós dissemos, do egoísmo, aquele sofrimento que está ancorado no desejo, esse sim, eu acho que pode ser superado, sim, na medida que nós viemos a mudar a nossa visão de mundo, deixando de estar voltados apenas para a satisfação dos nossos desejos pessoais, egoísticos, e nos voltarmos para o bem-estar da humanidade como um todo. A impressão que eu tenho é que quanto mais nós nos damos para o mundo, mais nós nos sentimos satisfeitos, realizados, alegres, e todos aqueles pequenos problemas que nós tínhamos, né, que eram problemas derivados do eu, vamos dizer assim, do centro, né, passam a ter uma importância muito menor, porque o seu foco não é mais esse. Pois é, mas veja só, as nossas primeiras lembranças têm a ver com quando a gente tinha 3, 4, 5 anos de idade. A gente é colocado no mundo
sem saber de onde nós viemos, não sabemos o que estamos fazendo aqui, sabemos, teoricamente, que em algum momento a gente vai ser retirado de campo, né? Enfim, há uma situação de ignorância em relação à nossa própria condição. E nessa ignorância, há uma tendência natural que as pessoas se apeguem a pessoas e coisas durante essa passagem, que a vida é uma passagem, mas esse apego, ele será inexoravelmente sofrimento. Porque em algum momento nós temos que largar tudo, seja na hora da nossa morte, seja na hora em que a vida modifica as situações e a gente tem que abrir mão das coisas e das pessoas, né? Então, será que perceber que apegar-se ao que é por natureza transitório não é fonte de sofrimento? Em outras palavras, para que nós possamos viver livres do sofrimento, não como quem foge do sofrimento, porque, como você colocou, o sofrimento tem um papel educativo quando ele vem. Mas se você não foge da dor psicológica, por exemplo, uma perda de uma pessoa muito querida, dói muito. Mas se você não alimenta esse sofrimento, ele passa. E ele te deixa mais humilde, mais humano, menos egocêntrico. Quer dizer, ele humaniza a pessoa, né? Mas ele passa. Agora, em geral, nós ficamos carregando o sofrimento. Por quê? Porque nós ficamos apegados. O apego é a maior fonte de sofrimento, né? Existem certas situações que, à medida que nós somos humanos, nós somos tocados, somos sensibilizados com a morte de uma pessoa muito querida. Mas o ato de você ficar mastigando, né, realimentando continuamente aquela lembrança negativa, desenvolvendo até aquele sentimento de autopiedade, e não aceitando, inclusive, o que ocorreu, isso gera uma extensão do sofrimento e uma continuidade para o sofrimento que é totalmente desnecessária. Porque o sofrimento, na medida que ele chega até nós, como consequência de fatos da vida, ele tem um fator educativo, ele inclusive nos fortalece. Uma pessoa que já sofreu, ela é mais forte porque ela já superou as condições que geraram aquele sofrimento e partiu, deu a volta por cima e partiu para outra. Agora tem pessoas que não superam, continuam presas e se auto-martirizando, né, como se isso fosse levar a algum lugar. É o caso, por exemplo, do luto, né, que é uma coisa muito usada na nossa sociedade, que agora é muito menos presente, mas antigamente, no tempo da minha avó, quando o marido morria, a mulher tinha que ficar de preto, né, até a morte, não podia usar uma outra cor, ou tinha que ficar durante um bom tempo de luto, e não podia ter alegria nenhuma. Ela tinha que vestir aquela carapuça da sofredora. E às vezes aquela carapuça passava a ser parte do seu ser e ela não conseguia mais sair fora daquela atmosfera de sofrimento. Felizmente isso aí está diminuindo, mas de certa maneira esse luto ainda existe nas pessoas, né? A incapacidade de passar para um outro estágio, de virar a página e continuar a vida com alegria, porque uma vida sem alegria é uma vida feia, né? Uma vida cinzenta, uma vida sem brilho, uma vida que acaba contaminando outras pessoas também. Eu acho que nós não temos nenhum direito de vivermos de uma forma assim tão negativa, porque nós temos que conduzir o mundo à alegria, a uma condição de vida melhor, né? Melhorar a qualidade de vida do mundo. E quanto mais triste nós estivermos, mais deprimidos e mais em estado de sofrimento, mais nós vamos estar contaminando o mundo com essa vibração também. Pois é, então eu acho que a gente pode compreender isso tudo da seguinte maneira. Uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. A dor, quando ela vem, se a gente fica com ela sem tirar nem pôr, sem aumentar nem diminuir, ela passa e ela nos regenera de alguma maneira. Agora, o sofrimento é aquela coisa que muitas vezes a gente fica carregando, fica alimentando, né? O sofrimento passa a ser um reflexo da nossa própria condição de infelicidade. Ou seja, o homem pode ser feliz? Pode. Para isso, ele precisa se libertar do sofrimento.
Isso não quer dizer que ele não vá sentir dor. Ele pode sentir dor numa ocasião ou noutra, e a dor vem e vai. Ele não carrega, não alimenta, não foge. Agora, a condição dele, quando ele aceita a vida como ela é, as coisas como elas são, as pessoas como elas são, mudando o que pode ser modificado e aceitando de bom coração o que não pode ser modificado, ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa que vive a vida em toda a sua plenitude. Portanto, ele não está numa condição de sofrimento. E quando ele vive uma situação de dor, na maioria das vezes ele percebe que essa dor psicológica ela está ligada ao seu próprio desejo, que é algo natural na vida. Né? Quer dizer, quando a dor vem e você fica com ela, você descobre as suas raízes, que são o seu próprio querer que as coisas fossem diferentes. E isso mostra que a gente não domina a vida. A vida tem o seu próprio fluxo, o seu próprio movimento. E quando a gente se integra harmoniosamente a esse movimento, a gente é feliz e é livre do sofrimento. Sem querer dizer que não possa eventualmente sentir dor. Mas sempre que a dor vier, ela será uma fonte de aprendizado e de crescimento. Então, a grande parte, a grande maioria dos sofrimentos que nós temos tem origem no apego e na não aceitação do fluxo da vida como ele ocorre naturalmente. Né? A vida é como um rio que está fluindo. Você pode simplesmente seguir o curso do rio, nadando a favor da correnteza, vamos dizer assim, seguindo o fluxo natural, que tem obstáculos, tem dificuldades, momentos mais difíceis, tem lá os momentos que você tem que passar no meio das pedras, momentos perigosos, mas ela acaba retomando o seu caminho natural, depois da tempestade veio a bonança, e a vida é isso, né? Altos e baixos, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de tristeza, mas se você deixar fluir e não tentar nadar contra a correnteza, querer que as coisas sejam diferentes do que elas são, você vai reduzir grande parte do seu sofrimento. Quer dizer, você sentir que você é parte de um todo, e não um ser isolado, e sentir que a vida tem um movimento próprio, e que você faz parte desse movimento. Isso já muda completamente de perspectiva, né? Você não é mais um ser autocentrado, você é parte de um todo. Então você está apenas fluindo. Então, se você descobre essa nova postura de viver em harmonia e não lutando contra a vida, você pode ter algumas dores, alguns sofrimentos físicos, mas no seu coração você vai estar integrado, você vai estar de bem com a vida. Pois é, então nós vamos encerrar esse programa convidando o telespectador a ficar com essa questão, a refletir sobre ela. É possível ser feliz? É possível viver livre do sofrimento, o que não significa fugir da dor quando ela vier, mas lidar com ela, aprender com ela? É possível viver dessa maneira? Eu tenho a impressão que se nós descobrirmos esse estado de consciência, nós temos uma vida muito mais plena, muito mais realizada, muito mais integrada com todo o movimento da vida e cumprindo assim o propósito da nossa existência, que é ser feliz aqui e agora. E, portanto, eu convido a todos a continuar assistindo os nossos programas. Na próxima semana, nesse mesmo horário, estaremos aqui estudando aspectos da obra do grande filósofo Jiddu Krishnamurti.